Samantha Cecília, para quem não conhece, na Carioca, gente boa. Veio trazer um pouco de conhecimento para a gente aí. Vou deixar ela com vocês agora. Bom dia, pessoal. Toda apresentação que tem demo, sempre acontece alguma coisa na hora, né? Não adianta fazer sacrifício, não adianta, orar, rezar para os deuses do demo, que sempre dá alguma coisa, mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre tipos de teste automatizado. A minha palestra é bem complementar à palestra que a Camila falou, né? Ela falou um pouco mais em alto nível, sobre teste unitário, testes de mutação e tal. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nos tipos de teste e, no final, se tudo der certo, eu vou mostrar alguns exemplos. E aí, bem voltado para mostrar o quanto é importante a gente ter teste automatizado em diferentes níveis, principalmente quando a gente quer trabalhar com Continuous Delivery e DevOps, né, que são conceitos que estão aí no mercado nos últimos anos, têm se fortalecido, a galera quer muito fazer Continuous Delivery, quer fazer entrega em produção a cada meia hora ou menos, mas se você não tiver uma suíte de teste automatizado que te suporte a fazer isso, você vai ter problema em produção, obviamente, né? Só para ter uma noção do perfil, quem trabalha com QA aqui? Levantar a mão. Desenvolvedores. Tem mais algum perfil? Alguém que trabalha com negócio, com a parte de negócio? Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que é bem grande o auditório, mas eu gostaria que vocês me interrompessem durante a apresentação para a gente já ir trocando ideia e tirando as dúvidas. Então, o que eu vou falar? Sobre a importância de testes automatizados, a gente vai ver um pouco dos conceitos do quadrante de teste, da pirâmide de teste. Eu vou passar pelos tipos de teste, lá, unitário, mutação, teste de serviço, teste de UI e Continuous Delivery. E, no final, eu vou mostrar dois exemplos, um em Ruby e o outro em Python. A importância dos testes automatizados, né? Alguém discorda que os testes automatizados dão um feedback muito mais rápido do que teste manual? Alguém discorda disso? Todo mundo concorda até aqui? Sim. Depende da ferramenta, da arquitetura que você tem, da pirâmide que a gente vai ver também. Sim, mas, principalmente quando a gente fala num fluxo automatizado de entrega, quando você tem teste automatizado, você consegue ter um feedback muito mais rápido, né? Você tem menos probabilidade de erros de execução do que você ter um cenário mapeado e alguém que tem que ir lá e executar. A gente, como ser humano, é passível de ficar cansado, principalmente quando tem alguma atividade mais repetitiva, né? Ou então, às vezes, até por muita segurança, você tem lá um roteiro de teste para seguir e, eu já fiz isso 100 vezes, eu vou fazer de cabeça agora, eu não vou mais seguir esse roteiro, e aí você acaba fazendo um passo diferente e acaba tendo problema com isso. É muito importante que os testes automatizados sejam executados no decorrer do pipeline. Alguém não sabe o que é pipeline? Todo mundo entende o conceito de pipeline? A gente tem lá as fases automatizadas que compõem a entrega do software, né? Quando você tem esses testes executados no decorrer do pipeline, você consegue garantir mais qualidade. Melhoria contínua na estratégia de testes também é importante. Isso vai em relação ao que a Renatinha falou também. Se você não tem uma boa estratégia de testes, você pode acabar, no final, com uma suíte de testes de UI que demora 10 horas para executar. E isso não vai trazer rapidez nenhuma para a sua entrega de software. Os testes também são uma especificação do executável do comportamento do sistema. A Camila já falou lá, falou de BDD e tal. Então, também como o sistema funciona. Os testes são uma documentação do comportamento do sistema. E, de novo, feedback é muito importante. Então, com teste automatizado, você consegue mais feedback. Quadrante de testes. Quem já viu esse quadrante? Uma boa parte da galera já viu. Então, aqui, a gente tem vários testes separados, testes que são automatizados, alguns são manuais, você pode ter a combinação de manual automatizado, ou também testes que são feitos com apoio de ferramenta. Por exemplo, quando a gente fala de teste de performance, geralmente você tem uma ferramenta que vai te auxiliar na execução desses testes. Ali no primeiro quadrante, a gente tem os testes unitários, por exemplo. Ali no segundo, a gente encaixa os testes funcionais. Ali no terceiro quadrante, por exemplo, a gente tem os testes exploratórios também.
Então, vejam que, quando eu falo de testes, de estratégia de testes, em nenhum momento, às vezes rola uma discussão de que o pessoal de automação desmerece muito o papel do teste manual, de um teste exploratório, mas não é isso. A questão é você ter uma estratégia que envolva esses tipos de teste e auxilie no seu cenário. E aí a gente vai falar um pouco sobre a pirâmide de testes. Quem já viu a pirâmide de testes? Essa seria uma pirâmide ideal, né? Ali em cima tem o livro de referência do Michael Cohn. Então, eu teria, na minha base da pirâmide, o máximo possível de testes unitários, né? Que são testes que executam muito rápido. E aí, eu teria um pouco menos de teste na camada de serviço, menos na camada de UI, que são testes que são mais lentos para executar, e menos ainda na parte de teste manual. Essa seria uma estratégia ideal. Essa aqui é a mesma pirâmide, só que ali na parte de serviços ela está um pouco mais dividida com testes de componentes e API, por exemplo. Só que o que acaba acontecendo na real é que a gente implementa antipadrões nos nossos cenários. Um dos antipadrões é esse, do Cupcake. Já viram esse antipadrão? Que você tem teste para caraca em todas as fases, ou seja, você passa a maior parte do projeto desenvolvendo teste. E aí você acaba tendo testes repetidos, switches que demoram muito em todas as camadas, então você acaba não colhendo tantos benefícios assim. Um outro antipadrão que eu acho que é o mais comum, que é a pirâmide invertida, né, formando um sorvete, que você tem pouquíssimos testes unitários e muito teste de UI, e aí você demora muito mais tempo para encontrar os problemas, né? Um erro que você acabou de codificar, se você roda o teste unitário, você já consegue descobrir um problema, você vai ter que gerar um pacote da aplicação, colocar ela no ambiente de teste, alguém vai ter que ir lá testar, descobrir o problema, voltar para desenvolvimento e ficar assim infinitamente. Então, você acaba vendo mais esse tipo de padrão no mercado, que é ruim. O ideal é que você tenha mais testes unitários, como a gente viu lá na primeira pirâmide. E aí, sobre os tipos de teste, né? Os testes unitários são os que dão um feedback mais rápido, né? Você acabou ali de codificar, você roda a sua suíte em questão de segundos, por exemplo, e você já sabe se o que já existia continua funcionando ou se você quebrou alguma coisa. Quando a gente fala de Extreme Programming, né, vem a ideia do 10-minute build, que é o tempo ideal para você levantar, tomar um café e voltar, e já fez o build e rodou os testes. Né? Mais do que isso, você tem que parar para investigar se tem algum problema. Você consegue fazer uma combinação maior de testes, justamente porque executam mais rápido. Né? Então, você pensa numa funcionalidade que você tem muitas combinações possíveis. Se você for deixar para fazer tudo isso em UI, você vai ficar muito tempo executando o teste. Né? Imagina um formulário que tem várias combinações de campo, e aí você tem que ir lá, se a gente está falando de web, por exemplo, né? Cada teste, você abre o browser, entra numa URL, executa aquelas combinações, vê o resultado, e faz isso de novo. Então, você acaba tendo switches que demoram horas para executar. Nos testes unitários, você consegue fazer isso, e a execução é bem mais rápida. A gente tem a cobertura de código, a Camila já citou isso também antes na palestra dela. Você consegue medir o quanto do seu código da aplicação está coberto por testes. Também do Extreme Programming, os testes unitários te dão segurança para fazer mudança, porque imaginem, o pior cenário, o sistema legado. Você precisa mexer em alguma coisa, você não tem a mínima noção do que aquilo impacta, e se você tem teste unitário, você é mais seguro para mexer nisso, porque você sabe que aonde você fizer alteração, você vai rodar a sua suíte de testes unitários, ela vai te dar um feedback, e se tiver algum problema, você vai saber rapidamente. Qualidade também nos testes unitários, isso também é importante. É uma coisa que acontece, às vezes, quando essa parte de testes é muito cultura. Eu acredito que é mais cultura do que ferramenta e conhecimento em si. Beleza, tem que ter teste unitário. Aí o pessoal começa a fazer um monte de assert true e cobrir get, set e fazer isso, e não é. Você tem que cobrir as regras de negócio. Tem que fazer testes que realmente tragam valor. Você também pode e deve trabalhar com TDD. Né? Você escreveu o teste antes de escrever o código, o seu código já nasce testado, e, além disso, você tem um designer de código também melhor. Né? Você vai escrever o código necessário para atender aquela regra de negócio.
Teste unitário tem um complicador que é o designer de código da aplicação também. Às vezes, você tem uma aplicação que ela não te permite fazer teste unitário, e aí você tem que fazer o refactoring, melhorar, para conseguir escrever teste unitário. E na parte de testes unitários, como a gente quer testar a menor unidade, se você tem algum tipo de integração com outros componentes ou com outras ferramentas, você vai utilizar mocks. São algumas ferramentas, todas as linguagens têm a sua ferramenta específica, a maioria delas, né, é lá do padrão do XUnit. Então, por exemplo, tem para Java, JUnit, o pessoal Microsoft tem o NUnit, Android tem o Roboelectric, o pessoal de Python tem o PyTest, tem o UnitTest, PHP, JavaScript. Então, tem ferramenta para todos os gostos e todas as linguagens. E aí eu coloquei também, os meus slides já estão no SlideShare, tem lá os links para todas essas ferramentas que eu estou mostrando. Ok até aqui? Alguma interação? Não? Cobertura e análise estática, né? Você consegue verificar qual a porcentagem do seu código está coberto por testes. Você também consegue analisar o seu código de acordo com algumas regras. Então, você pode ter, por exemplo, ferramentas que fazem a verificação por estilo, né, para saber se você está seguindo lá a convenção de nomes, por exemplo, nomes de variáveis, métodos. Verificação de boas práticas também, por exemplo, o tamanho de métodos, criação de variáveis desnecessárias, variáveis que não estão sendo utilizadas. E também tem algumas verificações por bugs para você conseguir antecipar possíveis problemas. Algumas ferramentas também de cobertura, de novo, cada linguagem tem a sua ferramenta específica, com as regras específicas. Eu tenho os links de todas as ferramentas também. E na parte de análise tem lá o Sonar, que a Camila já citou também, mas cada linguagem você consegue encontrar ferramentas que vão fazer essa análise. Por exemplo, nos meus projetos que estão no GitHub, eu uso o CodeClimate, que ele é integrado com o GitHub. Então, eu acabo de commitar, ele já vai rodar e vai rodar a análise. Os testes de mutação. Quem já ouviu falar de teste de mutação? Sem ser na palestra da Camila, não vale. Ouviu falar antes de hoje. Então, você consegue testar os seus testes unitários, né? O funcionamento é basicamente, a ferramenta vai loucamente mudar o seu código, como diz o nome, né? E vai executar os seus testes. Se os seus testes falharem, tá ok, né? Porque você teve uma mudança no código, você vai rodar os testes têm que falhar porque o código não é o mesmo, não atende aqueles testes. Agora, se os testes continuarem passando, seus testes não estão servindo para nada, né? Porque você vai apagar o código todo e rodar o teste continua funcionando. Então, basicamente, o funcionamento é esse. Ela vai introduzir mudanças no código, apagar uma variável, excluir uma condicional e tal, e vai rodar os testes e ver se os testes vão falhar. Se eles falharem, ok, você fez bons testes. Se não, tem alguma coisa errada. No final, eu vou mostrar um exemplo usando o Ruby. Algumas ferramentas também, esse tipo de teste é um pouco mais complicado de fazer. Por exemplo, tem a ferramenta em Python, que é a MultiPy. Eu tive bastante problema, ainda não consegui colocar para funcionar. Em Java, a Camila já usou, o Stefan também. Qual que você usou, Stefan? O PyTest, o Stefan já usou também. Então, o pessoal de Java quiser tirar dúvida, pode falar com ele lá. E eu, em Ruby, eu consegui usar tranquilo, que é essa Mutant. Tem também para Microsoft, lá, o Visual Mutator e tal. Os links das ferramentas também. E, no final, eu vou mostrar o exemplo. Agora, a gente vai para a parte dos testes de serviço, né? Ele fica ali no meio, como a gente viu na pirâmide, né, acima dos testes unitários, mas a gente ainda não está falando de UI. Você vai testar a sua aplicação com os outros componentes, né, com todo o ecossistema, seja banco de dados, seja componentes de terceiros, ou seus próprios módulos também. Ainda está sem interface e também nos testes de serviço você pode, às vezes, precisar do auxílio de stubs. E você tem essa outra subdivisão dos testes de serviço, né? Pode ser de integração em componentes, contratos ou também os testes de API e Web Services. Ferramentas, muitas ferramentas também, cada linguagem tem ferramentas diferentes. É só procurar, por exemplo, ele tem o Frisbee, que é JavaScript, o PyRest Test, que eu vou mostrar um exemplo com ele, que é Python também. Então, tem o Rest Assured para Java, cada linguagem tem a sua ferramenta.
E os links, muitos links. Tem muita referência nessa palestra. Testes de UI agora, que geralmente são os testes que a galera que trabalha com QA está mais acostumado. Os testes funcionais, infelizmente, são lentos, né, porque aí você depende de a aplicação estar no ambiente, e aí, às vezes, você depende de internet, você depende de procurar elementos na tela, por exemplo, executar ações, são coisas que demoram. O ideal é você seguir os fluxos principais da aplicação, né? Não dá para você testar tudo em UI. Eu já passei pelo cenário de que a dificuldade era muito grande para fazer teste unitário por causa da plataforma, e aí a gente encheu o projeto de teste de UI e terminou com uma suíte que demorava 3 horas para rodar, 4 horas para rodar. Então, você acaba perdendo um pouco da rapidez e flexibilidade que você quer ter com a automação de testes. E aí são testes também que a manutenção é um pouco mais custosa. Porque aí você pensa, você está testando, por exemplo, um web, você tem dependência dos elementos, e aí mudou o layout e quebrou tudo, você tem que refazer. Então, por isso que você tem que pensar bem nessa estratégia e dividir bem o pessoal que trabalha com QA, junto com o pessoal de dev, para dividir, isso aqui eu consigo testar em nível unitário, essa parte aqui eu vou testar funcional, para conseguir ter uma estratégia que atenda e que te permita ter rapidez na entrega. Você consegue simular, quando a gente fala de web, por exemplo, né, diferentes browsers, até o IE você consegue simular, por mais incrível que pareça, e browsers headless também. E também você tem a parte de mobile, que aí você também tem uma grande combinação de devices versus versões do sistema, né? Ferramentas também, tem muitas ferramentas, acho que a mais conhecida é o Selenium, e todas as outras usam o Selenium como base. Tem o Protector, que é para Angular, né? O pessoal de Angular acaba usando mais. O Appium, o Calabash, que o pessoal usa para mobile. O Capybara, lá, que é Ruby, né? E links de ferramentas. Testes de regressão visual. Quem veio no MTC do ano passado? O Stefan palestrou sobre testes de regressão visual. Basicamente, um resumo bem por cima, você consegue comparar imagens, né? Então, você vai ter um baseline, você vai rodar ali o seu teste, você vai ter o resultado e você consegue fazer o diff disso, para saber se está ok ou não. Também eu tenho links de muitas ferramentas. Essa Visual Review tem, eu acho que eu coloquei no final as referências, tem os posts do Valmir. O Valmir é um colega nosso de QA também, que era do Sul, agora ele está fora do país, que fala bastante de Protector e Visual Review, então ele tem uns posts bem legais para quem quiser saber mais sobre a ferramenta, do Talking About Test. Links de ferramentas. Testes de performance também. Quando a gente fala do fluxo de continuous delivery, do pipeline, é importante você incluir todos esses tipos de teste no fluxo do seu fluxo de validação. E os testes de performance também entram, né? Você vai ver o comportamento da sua aplicação de acordo com alguma carga, e aí você pode estabelecer baselines, né? Eu sei que com X usuários a minha aplicação tem que se comportar Y. Então, eu vou testar esse range. Se tiver ok, beleza, passa. Se não, eu vou quebrar, por exemplo, essa fase. Se estiver usando Jenkins, por exemplo, você pode colocar para executar no Jenkins e fazer esse tipo de verificação. Geralmente, você tem um ambiente de teste específico para os testes de performance, então você vai subir a sua aplicação e executar os testes de performance naquele ambiente. Você precisa definir quais métricas você vai usar. Eu vou olhar o throughput, eu vou olhar o tempo mesmo, o médio, ou a mediana. E você pode ter uma análise automática também disso, né? Eu trabalhei no Jornal Globo, lá na Infoglobo no Rio, até mês retrasado, e lá a gente tinha isso de forma automatizada. Então, tinha scripts do JMeter que rodavam pelo Jenkins. Quando acabava de rodar, a gente pegava o CSV de relatório e batia com baseline. E essa requisição aqui tem que demorar até 1 segundo. Se ela demorou mais que isso, o Jenkins quebra e avisa que tem um problema ali, alguém tem que investigar. Muitas ferramentas também, o JMeter acaba sendo a mais conhecida. Tem o Locust, que eu vou mostrar um exemplo rapidinho, mas depois tem uma palestra do Stefan, que vai falar mais sobre ele, e outras ferramentas também. Mas e aí, Continuous Delivery, né? O título da palestra falava sobre os tipos de teste,
mas a ideia não é só explicar os tipos de teste, mas mostrar a importância disso para quem quer aplicar Continuous Delivery de fato. Você pega os testes, tudo isso que eu falei, e coloca isso dentro de um pipeline. Como é que você pode fazer isso? Né? A gente pode ter o primeiro estágio, por exemplo, que é o estágio de commit, né, que você acabou de desenvolver a alteração, mandou isso para o repositório. Você pode executar os seus testes unitários e os seus testes de mutação, por exemplo, antes de gerar uma versão da aplicação. Você tem o estágio de aceite, pode, ali no primeiro ambiente, ter os seus testes de serviço. Você está trabalhando com a API, vai fazer os testes da sua API, por exemplo. E você tem, quando você chega no pré-produção, você vai ter uma suíte um pouco maior. Que aí você pode incluir os seus testes de UI, os testes de regressão visual e os seus testes de performance. E tendo tudo isso amarrado no fluxo de entrega contínua, por mais que pareça muito teste, caraca, hoje eu só codifico e jogo para a produção e seja o que Deus quiser. Agora eu tenho um monte de teste, isso vai demorar mais. Não. Porque se você for pensar, né, você codificar, jogar alteração em produção e pegar os problemas em produção e ter que refazer, você investe muito tempo nisso. Agora, se você consegue ter o seu fluxo de testes diluído no decorrer do pipeline, você consegue fazer entregas mais rápidas, porque você consegue fazer entregas menores. Né? O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando a gente não tem um bom nível de teste automatizado, você acaba fazendo entregas muito grandes. Ok? Vocês já viram isso acontecer? Você espera juntar 20, 30 mudanças para você colocar em produção de uma vez, porque o deploy em produção é muito custoso, e aí tem que ficar lá, galera, depois de meia-noite, fazendo deploy manual em produção, e aí junta todo mundo para testar o ambiente, se deu problema faz fallback, e aí é muito tempo. Então, porque o deploy em produção é custoso, você acaba fazendo cada vez menos, mas era para ser o contrário. Você devia fazer mais deploys em produção para colocar menores mudanças, e assim você tem menos chances de problema. Porque imagina, você colocar 20 coisas novas em produção e colocar uma coisa nova. Né? A chance de você ter problemas é muito menor. Então, com esse fluxo, você consegue colocar, por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento ágil, que utiliza histórias, por exemplo, você pode colocar uma história de cada vez em produção. Você não precisa esperar acabar o sprint, lá de 10 dias, juntar 20 histórias para colocar em produção. Então, você fez uma história, ela passou por todos esses testes, você tem certeza que ela pode ir para a produção. Então, ao invés de você esperar lá colocar a mudança a cada 15 dias, aquele pacote gigante que dá medo, você, todos os dias, consegue colocar uma mudança em produção, por menor que seja, e entregar mais valor para o seu cliente. Esse é o principal benefício. Algumas ferramentas que você consegue fazer isso, acho que o Jenkins é a mais famosa. Eu passei bastante tempo do ano passado usando o Go Continuous Delivery, que é da TW. O Stefan também usou. Eu estou falando muito o nome do Stefan porque eu estou descontando o ano passado, que ele falou meu nome na palestra inteira. Então, é por isso. A gente usou bastante o Go Continuous Delivery. Para quem quer realmente seguir o fluxo de pipeline e tal, é uma ótima ferramenta, vale a pena dar uma olhada. Mas a gente tem outros também, os meus projetos pessoais, eu uso lá o CircleCI, tem o Travis também. Então, tem bastante ferramenta free. E aí, mais links de ferramentas. Agora é a hora que a gente tem que rezar para funcionar. Eu juro que em casa funciona. Vai dar. Eu vou mostrar rapidinho o exemplo de testes de mutação usando o Ruby, né? E isso já está no meu GitHub também, para quem quiser dar uma olhada. Aqui só os prints para explicar um pouco antes da gente ver a execução. Basicamente é o quê? Eu tenho ali uma classe de desconto que ela tem um monte de ifs, né? Dependendo do valor, eu vou ter um desconto recebido. E aí, o que o teste de mutação vai fazer? Ele vai localmente mudar o meu código, apagar coisa, mudar de lugar, alterar o valor e tal. Então, vocês veem que nesse código ali, com esse monte de if, ele conseguiu introduzir 300 mutações, ou seja, ele mexeu em 300 coisas diferentes naquele código de 20 e poucas linhas. Então, ele localmente introduziu lá 300 mutações no meu código. Dessas 300, em 268,
ok, os meus testes quebraram, mas em 32 os meus testes continuaram passando. Ou seja, eu tenho ali um gap, ou eu preciso fazer mais teste, ou eu preciso melhorar os testes que eu tenho. E aqui no final ele dá o coverage da mutação, né? Ele espera 100%, ou seja, que em 100% das vezes os seus testes quebrem, mas a cobertura que ele teve foi de 89% nesse caso. Um código que faz a mesma coisa, mas aqui, por exemplo, eu estou usando lá case when. É exatamente o mesmo código, com os mesmos descontos. Ele conseguiu fazer 196 mutações, então vocês veem, o código faz a mesma coisa, mas ele conseguiu mudar menos coisas. Em 179, os meus testes quebraram, ou seja, está ok. E em 17, os meus testes continuaram passando, então eu tive uma cobertura de 91% nesse caso. Deixa eu mostrar. É melhor passar os slides todos antes que dê treta? E aí eu vou só para mostrar o código. Dos outros tipos de teste, eu vou mostrar um exemplo em Python de um app Flask que eu e o Stefan que a gente usa, para exemplo, de palestra, um cadastro de to-dos simples em Flask. Então, testes unitários, de integração, API, funcional, e o de performance também eu vou mostrar rapidinho, porque ele vai falar com mais detalhe depois, já está no GitHub. Tem as referências da palestra. Esses livros eu acho que são muito bons sobre esses assuntos que eu falei. Então, o Agile Testing eu creio que é conhecido da maioria da galera. E aí tem a segunda versão, que é o More Agile Testing. Para quem quer trabalhar com entrega contínua, conhecer sobre entrega contínua, esse livro é o livro de cabeceira. É a Bíblia da Entrega Contínua, e aí ele fala sobre estratégia de teste também, estratégia de implantação, a parte de banco de dados. Esse livro do projeto Fênix lá é muito legal também. Acho que é um dos primeiros livros que falou sobre o conceito de DevOps. E aí é uma historinha bem legal que o cara chegou na empresa de manhã e virou gerente de operações. Simples assim. Os gerentes de operações tinham se demitido, se matado, estava tudo um caos. E aí ele virou gerente de operações, e no dia que ele virou gerente de operações, simplesmente o sistema da folha de pagamento cai no dia do pagamento. Então, o livro é muito legal, porque ele tem meio que uma parada meio guru, uma coisa assim, que tem um cara que guia esse gerente no caminho do DevOps e tal. Então, ele mostra bem os passos que o cara seguiu para conseguir sair do caos, que era a implantação, que era a parte de operações, o desenvolvimento, até ele conseguir implantar verdadeiramente Continuous Delivery DevOps. E esse livro sobre Agile também. Aqui tem algumas referências também, de coisas que eu falei da apresentação. Acho que tem ali o link da ferramenta que eu falei, do Visual Review, do blog do Valmir. Calma aí. Antes de eu passar para o demo também, eu experimentei não me apresentar no início, porque esses dias a gente estava lendo na empresa alguns textos desses textos motivacionais e tal, e aí falando sobre essa questão do palestrante já chegar, falando dele, ao invés de ele chegar falando do conteúdo. Então, eu falei, vou fazer essa parada para ver qual é. Acho que ninguém percebeu também, né? Então, dane-se, tanto faz. Mas aí eu deixei para o final. O Fred falou bastante dessa questão de inclusão de mulheres. Acho que não só mulheres, mas minorias de uma forma geral. E não só em TI, né? A gente sabe que no mundo, de uma forma geral, a galera que participa de algumas minorias tem problemas bem chatos. Então, ano passado, eu e mais algumas amigas criamos o Inside Out Project, lá no Rio de Janeiro, que é uma iniciativa que é um guarda-chuva para tudo que a gente faz visando a inclusão de minorias em TI. Então, a gente organiza eventos de programação, alguns eventos que são marcas mundiais. A gente fez o Human Tech Makers, que é do Google, o Rails Girls, tem o Django Girls, que rola sempre, tem o PyLadies. Então, tem vários desses eventos visando ensinar programação, principalmente para quem não é da área de TI. Então, são iniciativas bem legais, porque você vê a galera
a pessoa advogado nunca escreveu nenhuma linha de código e um dia de workshop ele coloca um app no ar usando o Heroku, por exemplo. Então, é uma parada bem legal, com essa ideia mesmo de incentivar essa galera em TI, porque a gente sabe que é um problema muito social, né? Porque as meninas, desde pequenas, não são tão incentivadas assim para as áreas de ciências e matemática e tal, para as áreas mais exatas. Então, a gente tenta um pouco diminuir isso fazendo essas iniciativas e a gente está trabalhando para atingir outros públicos também. Então, no site tem os nossos calendários, os eventos que a gente organiza. A gente tem um site que é o Mulheres Palestrantes também. A ideia é ter um repositório de mulheres que trabalham, nesse momento, só com TI. Em algum momento, a gente vai abrir isso para outras áreas também, que podem palestrar sobre determinado assunto, porque eu sou bem ativista, eu brigo bastante, eu treto no Twitter sobre essas coisas. E, às vezes, você pega eventos de TI que não tem nenhuma menina como palestrante, e não é porque não tenham meninas para falar sobre isso, é porque ou é escrotice mesmo e a pessoa não quer colocar a mulher lá, ou é porque não conhece também. Então, a gente tem um site que é insadalsproject.com.br/mulheres palestrantes, que tem lá várias meninas do país inteiro e está categorizado por assunto. Então, se for rolar um evento de data science no Acre, por exemplo, você vai lá procurar, talvez tenha, né? O Acre eu não sei, mas pode ser que tenha lá uma menina que pode falar de data science lá no Acre. Então, são algumas iniciativas que a gente tem. A gente não tem apoio de nenhuma organização, é o nosso trabalho mesmo que a gente gosta de fazer. Os meus contatos, né, eu tenho um blog que está mega desatualizado, e eu falo isso já acho que há uns 2 anos, em todos os eventos que eu palestro. Um dia eu vou voltar a escrever. Que é o teste de software. Eu tenho uma empresa de treinamentos também em qualidade, que é a RTS Treinamentos. No Medium, eu escrevo lá as minhas divagações e besteiras de uma escritora que queria ser escritora, mas tem que trabalhar para pagar as contas, né? E os meus outros contatos ali embaixo. Hoje, eu sou QA na Concrete, tem menos de um mês que eu estou lá. A Concrete Solutions tem no Rio e em São Paulo. E a gente está com vaga para QA Mobile em São Paulo. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar lá no site da empresa e se cadastrar. Tem os outros links das comunidades lá do Rio, que a gente tem tocado. Então, a gente tem o grupo de DevOps Carioca, eu e o Stefan temos tocado bastante essa área, principalmente de DevOps e de teste. A gente tem encontros mensais nos Senacs do Rio. Então, a gente conseguiu uma parceria bem legal com o Senac. Eu estou tocando também o Meetup de Data Science lá no Rio. O grupo de Agile também do Rio. Então, a gente tem lá a página no Facebook, quem quiser trocar uma ideia, conhecer um pouco sobre o trabalho que a gente faz lá. O Fred já falou no início também do Agile Testers. Quem aqui é cadastrado no Agile Testers, acessa o Agile Testers? Pô, tem uma galera que não conhece ainda, hein? Então, além depois do MTC, além de olhar as palestras e o conteúdo, vocês vão se cadastrar no Agile Testers, eu vou cobrar isso. Na verdade, só vai ganhar adesivo quem chegar mostrando o cadastro. É uma boa iniciativa. Então, depois me procurem ou procurem o Léo, que a gente trouxe adesivos do Agile Testers. Tem uns adesivos aqui muito fofos do Agile Testers. Então, entrem lá, é um fórum que tem maior galera que trabalha com QA no país e até uma galera que já está trabalhando, que saiu do Brasil e está fora. Então, tem bastante conteúdo sobre qualquer coisa. Dúvida que vocês tiverem, é só postar lá no fórum, que vai ter alguém para ajudar, e o link do Inside Out Project. E o site da Concrete, para quem quiser... Passou muito rápido, né? Depois, no final, eu tento colocar de novo, se tudo der certo. Agora, momentos tensos. Será que vai funcionar? O mais legal desse negócio de funcionar ou não é que o Stefan palestrou no TDC em Floripa, e aí eu tinha mexido na aplicação, né? E, tipo assim, foi mó engraçado que na máquina dele não funcionava, mas no CI funcionava. Eu falei, o CI está certo, sua máquina é o problema. Então, a gente passou pelo contrário, né? Ao invés de na minha máquina funciona e no CI não funciona, no CI funcionava. Isso que é importante. Então, vamos lá. Eu vou mostrar lá o exemplo dos testes de mutação. Deixa eu aumentar aqui a letra. Caraca,
MTC não é bagunça, não. Som. Roberto Carlos. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu acho que vai ser meio difícil. Mas, enfim, eu vou tentar falar. Foi? Que isso, hein? Por isso que é o melhor evento de teste do país. Então, eu tenho lá uma classe de desconto, tipo, mega simples. Então, se eu tenho entre 0 e 99 o preço, eu vou ter 0 de desconto, entre 100 e 199, 10 de desconto, e blá, blá, blá. E aí, eu tenho os meus testes lá com RSpec. Estou testando lá, por exemplo, se eu receber um valor em branco, eu tenho uma mensagem lá que o preço não pode ser em branco. Se for uma string, né, não pode ser uma string, tem que ser um inteiro. E aí, eu estou testando lá as combinações. Se eu vier e rodar o meu teste... Deixa eu rodar o teste primeiro. Passou. Então, eu tenho 13 testes que passaram. E aí, agora, fiquem atentos, porque é muito louco o teste de mutação. Então, preste atenção para vocês não perderem nada. Deixa eu só ver qual é a... Mutante. Olha que louco. Isso é magia negra. Então, ele está introduzindo várias mudanças lá no meu código e rodando os testes. E aí, aqui no final, eu consigo ver lá nos casos em que meu teste deveria falhar e passou, ele mostra o que ele fez. Então, tipo, ele mudou esse vermelho, ele mudou essa linha para isso que está em verde. Então, você consegue ver essa saída. Uma coisa dos testes de mutação, talvez não valha a pena você amarrar esses testes no seu pipeline de entrega para ser executado toda vez, né? Porque é um teste que você vai executar, você vai precisar analisar e lá melhorar o seu código ou a sua aplicação. Então, pode ser, de repente, uma rotina de testes que você rode a cada X tempo, vai lá, analisa e toma alguma ação sobre isso. Ok? Quer que rode de novo? Não? Todo mundo viu? Agora, para os outros testes. Esse aqui é o app em Python. Então, deixa eu aumentar aqui. Eu acho que eu não fiz export das variáveis. Deixa eu ver se vai rodar. Acho que não vai rodar. Eu tenho aqui os testes unitários. Né? São testes, estou testando lá o arquivo de conf. Aqui, por exemplo, eu estou testando a rotina de a rota de 404. Né? Se eu for para a página de 404, tenho ela de volta certinha, lá, o page not found, por exemplo. E aí eu vou tentar rodar os testes. Eu acho que ele vai... Vai reclamar das variáveis. Foi. Rapidinho. Agora vai passar. Então, eu rodei lá os meus 4 testes unitários. Quando a gente fala de CI, a gente acaba rodando não só com essa saída. Né? A gente pode ter algumas opções lá. Eu posso gerar, por exemplo, a cobertura. Eu posso... Deixa eu copiar aqui o comando todo. Eu vou gerar o meu relatório de cobertura, por exemplo, vou exportar um relatório XML, um relatório HTML, por exemplo, para colocar lá nas configurações da minha integração contínua. Então, eu vou rodar isso aqui. Eu rodei 6 testes, que aqui, no caso, eu rodei um teste de fixture também, que nada mais é do que, ao invés de eu usar o banco de dados, eu tenho lá um arquivo, às vezes a galera usa um arquivo JSON, eu estou usando um YAML aqui,
que eu estou, digamos que, mocando os dados que eu vou usar no teste. Então, aqui, por exemplo, eu tive 62% de cobertura, aqui diz quais são os arquivos, quanto foi a cobertura em cada um, as linhas que não tem teste, e o relatório final. E se eu vier aqui dar um ls, eu tenho aqui, por exemplo, o meu relatório XML, que eu posso colocar lá na saída do Jenkins, configurar no Jenkins, e aqui no Cover também eu vou ter esse mesmo relatório de cobertura. Aí, aqui, por exemplo, eu tenho testes que, ao invés de eu usar lá a fixture, eu estou usando o SQLite. Então, eu estou usando, tô realmente incluindo alguma coisa ou excluindo alguma coisa no banco. E aí eu vou rodar esses testes também e espero que eles passem. Testes. Integration. Então, eu rodei 4 testes e eles também passaram. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Eu tenho... Aqui, por exemplo, como eu falei, eu uso o Code Climate. Então, aqui eu tenho a linha da execução do Code Climate para ele pegar esses relatórios de teste que eu gerei e jogar lá na ferramenta. Os de integração eu já rodei. Agora, eu vou rodar os testes funcionais. E aí, vocês viram que é tudo muito rápido, né? A execução. Aqui você consegue ver o tempo que demorou para executar esses testes. Agora, a gente vai ver o tempo que vai levar para executar um teste de interface. Então, eu vou iniciar a aplicação. Rapidinho. Deu erro de novo por causa dos exports. E eu juro que eu tinha deixado tudo certinho, mas eu tive que reiniciar. Mouse aí. Perdão pelo vacilo. Eu vou iniciar a minha aplicação. Então, eu tenho na porta 500 o app de to-do mesmo lá, a interface, na porta 5000. E na porta 5001 eu tenho uma API, eles põem uma API para mim. Então, eu consigo consultar to-dos, incluir, editar e tal, tudo isso via API. E aí a gente vai rodar agora os testes funcionais. Vocês verem a diferença do tempo de execução. Ele vai abrir o Firefox. Está abrindo. Está abrindo o Firefox. Está abrindo, sério. Ih! Não está abrindo o Firefox. Agora foi. Testando IE? Não tem IE. Ainda bem. Então, esse é o app. Eu vou incluir um to-do. Ok, fechou. E aí, a diferença de tempo, né? Foram 15 segundos para executar esse um teste de incluir. E esse mesmo um teste de incluir, ele está aqui dentro dos testes unitários, que levou menos de 1 segundo para executar. Então, só reforçando essa questão do tempo da execução. Agora, faltam só mais 2 tipos de teste para eu mostrar. Eu vou mostrar o teste de API. Então, aqui eu estou usando esse PyRest teste. É uma ferramenta muito legal. Deixa eu abrir aqui o teste de API para vocês verem. O meu teste de API é isso aqui. Então, eu tenho aqui passando qual é a URL lá do meu endpoint, qual método que eu vou usar. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um post e eu vou incluir um to-do com esse título e esse texto. Então, eu tenho aqui, eu consigo criar ele por put. Aqui eu estou testando o get, né? Então, eu vou rodar esse teste também.
passaram os 4 testes, também foi bem mais rápido. E, por último, o teste de performance, que eu também vou rodar só para vocês verem, que depois o Stefan vai falar um pouco mais da ferramenta. Que é usando o Locus lá. Então, estou rodando. Deixa eu mostrar para vocês o arquivo enquanto ele está rodando lá. Também eu estou aqui, por exemplo, estou acessando a minha home lá e fazendo um post criando novos to-dos. Então, aqui ele executou e já mostrou a saída aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não. Esse app está no GitHub, então, quem quiser pegar para dar uma olhada. Todos os passos que eu fiz aqui para executar o teste estão no arquivo do CircleCI, né? Então, esse app está sendo executado lá. É só dar uma olhada aqui que tem qual o comando de execução dos testes unitários, do teste performance, do funcional e tal. E acho que é isso. Eu vou botar de novo lá o endereço do website da Concrete, para quem quiser dar uma olhada lá, tem bastante vaga, tanto para desenvolvimento, para QA, DevOps e tal. E acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Por favor, interajam. O Fred vai levar o microfone lá. É sério, vocês não sabem o quanto é ruim para o palestrante falar e as pessoas quietas, e você fica assim, ou eles entenderam tudo, ou eles não entenderam nada. Bom dia. Oi. Bom dia. Queria entender um pouco mais do teste mutante no teste unitário. Ele é simplesmente, depois de ter feito o teste unitário, você roda o teste mutante em cima ou você tem que programar em cima desse teste mutante? Eu não fiquei um pouco em dúvida. Não, você não precisa programar nem nada. As bibliotecas existentes, elas que fazem lá a magia para mudar o seu código. A única coisa que você precisa ter é o código da aplicação e o código de teste unitário. Aí, geralmente, lá em Ruby é uma gen, em Python é um package que você vai instalar no seu ambiente e vai executar um comando para rodar. Aí, como eu falei, esse teste é um pouquinho mais complexo até de colocar, mesmo que você não tenha que programar nada, para você colocar ele para rodar é um pouquinho tenso. Você tem que parar para entender. Às vezes, em Python mesmo, eu não consegui fazer funcionar ainda. Dá uns erros muito bizarros que eu não consegui descobrir por que se é alguma coisa de ambiente, de versão e tal, ou de aplicação, mas você não precisa programar nada para ele. Você vai ter lá a gen, a DLL, o jar, o que quer que seja, que vai executar. Beleza? Obrigado. Em Java funciona, pelo menos alguma coisa tem que funcionar bem em Java, né? Então, teste de mutação funciona bem em Java. Mais alguém? Sobre os testes mutantes mesmo, aquela saída que teve ali no console, tem 30 casos que eu tenho que melhorar. Eu só vejo ali mesmo, assim, para facilitar mesmo identificar o... Eu não sei se essa gen gera algum relatório. Eu não cheguei a ver isso. Tem aquela saída do console ali, que ele mostra quais os casos mesmo, o que ele fez, que o seu teste não se comportou da forma esperada, mas eu não sei se tem algum relatório. Em Java tem relatório, Stefan? Tem, né? Tem bastante relatório, então. Em Ruby eu não sei se tem, não cheguei a ver. Inclusive, uma particularidade, alguém aqui é de Ruby? Uma particularidade que tem é que, por exemplo, ela se comporta de uma forma se eu usar AeroSpec, e se eu usar Minitest, ela se comporta de outra forma. Então, é muita magia negra parada. Por isso que até eu falei que é bom você não incluir isso no seu pipeline, porque é um tipo de teste que você vai rodar uma vez, vai parar, analisar e implementar o que você achar que tem que implementar ou não. E aí, daí a um tempo de novo, você vai rodar isso e vai fazer. Obrigado. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Camila fazendo seguidores. Para você ver. Eu gostaria de saber o seguinte, sobre esses testes mutantes,
vão aplicar a mutação do código apenas sobre as regras de negócio, ou também esses testes podem gerar problemas de compilação, como, por exemplo, variáveis não declaradas, problemas de casting e problemas semelhantes a esses? Então, eu só usei em Python e em Ruby. Em Python, inclusive, ela tem algumas categorizações de mutação. Então, lá tem uma lista gigante de coisas que você pode habilitar para ele fazer ou não. E aí tem, por exemplo, mexer em operação aritmética, por exemplo, que aí ele vai trocar lá mais por menos, menos por mais, comparação, né, mudar menor ou igual para maior, fazer esse tipo de mudança, vai excluir variável, vai mudar nome para ver se vai continuar rodando e tal. Então, eu acho que, dependendo de cada ferramenta, de cada linguagem, ele tem lá uma lista de coisas que ele consegue fazer ou não. No caso de... Acaba que rolando... Acho que, principalmente para Ruby e Python, que são linguagens muito mais de comunidade, assim, depende muito mais das pessoas contribuírem para a parada, né, para ter mais suporte. Então, como esse caso que eu falei do Ruby, né, para AeroSpec funciona direitinho, que é a gen oficial. Aí tem um branch que criaram para mini-teste que é meio zoado, então não funciona muito bem. Mas aí, nos links das ferramentas, você consegue ver lá quais são as mutações que ele consegue introduzir. Beleza? Mais alguém? A mutação acontece em tempo de execução? Ou ela muda mesmo o código e vai ficar mudado lá? Não, é em tempo de execução. Tempo de execução. Isso. É tudo na ele memória? Muda, executa o teste, o seu código continua a mesma coisa. Tá. Outra dúvida é com relação à configuração que você tem de servidores e computador para rodar isso. É muito pesado? Não tem? Depende. Pelo menos em Ruby, não. Em Java tem algum problema, Stefan? Em Java tem... Eu estou descontando de verdade. Problema de execução, consumo de recurso para executar o teste de mutação. Depende do tamanho também do seu projeto, né? Acho que não tem tanta coisa assim, não. Já está acostumado com lentidão, então... Quem programa em Java? Para saber se eu vou apanhar quando eu sair daqui depois. Cara, venha para o lado Python da força, melhor linguagem. Mais alguma coisa? Mais alguém? Então é isso, obrigada. Se alguém quiser trocar uma ideia depois, conversar, eu vou estar por aí o dia todo. E procurem a gente para pegar os stickers do Agile Testers. Obrigada. Pode deixar ele encaixado.